nome é Júlio César Ribeiro, sou arquiteto, trabalho com projetos de cozinha e consultoria. Estou no 5º episódio da Cozinha com Júlio César. Quem ainda não me segue, eu peço para me seguir no meu podcast. Bom, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar de um assunto que é muito importante. Você já parou para pensar que por trás de cada prato, que você se serve no restaurante, existe um elemento invisível que é imprescindível para o sucesso daquele prato. Só que a gente não percebe, que é o gás. A gente trouxe aqui uma pessoa competente, com vasto tempo de trabalho, com muitos prestadores, presta muito serviço, com vários restaurantes que você conhece, alguns até você não conhece, mas ele está presente. É o Clay, da Gasoline. Tá? Vou pedir agora, Clay, você se apresente agora. Bom dia, Júlio. Para mim é um prazer estar aqui com você, para poder aqui brevemente demonstrar um pouco do nosso trabalho e na expectativa de que isso vai atender o seu público, seu público muito excepcional, um público que precisa de ter um bom serviço para que ele tenha um resultado final aí, que é o prato, sempre bem fabricado, Eu chamo Clair Ugolini, sou da empresa Gasoline, já estou nesse ramo aí de gás, de instalações de gás já há 26 anos já, Iniciei com sistemas de gás aí como colaborador de uma multinacional, hoje é uma multinacional, uma grande empresa de gás, e depois de 3 anos eu percebi, sempre com aquele espírito empreendedor que eu tenho assim desde criança, Comecei minha vida lá no Rio Grande do Sul, vendendo alface, Já falei isso em diversas oportunidades. Vendia picolé também, então sempre tive esse espírito empreendedor. E, assim, quando eu estava nessa companhia de gás, o tempo que eu estive lá, procurei desenvolver meu trabalho sempre voltado àquilo que me era atribuído, mas eu buscava mais, E eu percebi, então, nesse momento, que tinha um vácuo aí, que não tinha muitos prestadores de serviços, para essa área de instalação. O que nós tínhamos eram mais pessoas informais nessa área, Como hoje ainda tem, muita informalidade, nesses prestadores de serviço. Não que sejam profissionais que não possam fazer um bom trabalho, Mas, dentre esses, a chance de ter um que não vai te dar o respaldo na hora que precisar é maior do que uma empresa estruturada, organizada, que presta esse serviço. Baseado nesse vácuo, eu vi essa situação, aí resolvi, fiz um acordo com essa própria companhia de gás, fiquei prestando serviço para eles, E aí eu me especializei nessa parte de instalação de gás, e depois em seguida também veio o fornecimento do gás propriamente dito, Então, nesse longo aí desses 26 anos já foram muitas batalhas, Já passamos por muitos governos, muitas crises, Mas o próprio setor, de cozinhas industriais, de restaurantes, tem seus altos e baixos, Aquele que conseguir sobreviver, se sobressair, vai ficar sobrevivendo, passando para gerações, Como a gente sabe que tem vários casos em Cuiabá, de donos de restaurantes, de cozinhas industriais que vão passando para outras gerações, A gente tem aqui perto, um empresário desse setor que quem é cuiabano, e conhece, vou citar o exemplo aqui do Chopão. Chopão é um restaurante que já está, eu não digo o tempo exato, mas quando eu era adolescente eu já frequentava o Chopão. Tá? Então você sabe que pela minha aparência, daria eu acho que uns 10 anos. Mas é verdade, gente, o Chopão é um dos restaurantes que vem atravessando por crises e mais crises e se mantém no mercado. Porque ele é uma pessoa que sabe do trabalho, sabe da importância do gás. Porque não tem como. Nenhum restaurante hoje funciona a lenha. Tirando uns outros, que usa fogão a lenha, mas é só mais um chamativo. A base mesmo continua sendo gás. Tem vários restaurantes aí que colocam comida no fogão a lenha. A gente sabe que não é verdade.
mas é só uma coisa que remete à nossa infância, principalmente quem é das regiões do interior, tem na infância aquele fogão a lenha, tá? Então o gás é muito importante. O Clair, ele representa esse setor de forma excepcional, que se a gente for começar a falar aqui do Clair, o tempo e as empresas que ele fornece, a gente ia fazer um programa específico do Clair para falar quais são os clientes, né, que ele atende. Mas vamos para frente. Então vamos falar de gás, tá? Clair, hoje o gás, qual que é a importância dele, não do gás que a gente sabe, mas qual que é a importância para um restaurante, vamos focar no restaurante, que é cozinha de residência, que você também atende, que ele também atende condomínios residenciais. Mas vamos focar no nosso público que é mais forte, que é o público de restaurante e de empresas que fazem alimentação fora do lar, né? Qual que é a importância de se ter um bom projeto não é nem do fornecimento do gás. O fornecimento do gás é após o projeto ter sido feito. Qual que é a importância do dono de restaurante que está nos assistindo aqui, né? Qual que é a importância de saber, pô, eu não vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer um projeto. Qual que é a importância disso para a vida útil e saudável de um restaurante? Bom, eu diria que o gás, todas as marcas de gás, são praticamente a mesma marca. Não existe um gás, esse pode ter uma propaganda melhor do que o outro, né? Mas o gás aqui no Brasil, tudo vem da Petrobras. Petrobras que fornece o gás. E o gás tem vários cilindros. Tem o bujão de 13 quilos, tem o 45 quilos, tinha o P90, recentemente ele foi extinto, não existe mais o P90. Existe o sistema de abastecimento a granel também, né? Então, na hora da escolha, o projeto vai desde o local que vai ser instalado, né? Tem as normas técnicas, né? Uma coisa que a gente observa muito na hora de alocar a central de gás, seria um ralo. Um ralo perto é um dos principais fatores de um eventual acidente. Por quê? Porque o gás pesa mais do que o ar. Então o gás, quando ele vaza, ele evapora um cheiro muito pouco, mas o volume maior do gás, ele desce, ele é mais pesado do que o ar. E às vezes isso vai acumulando. Então, a escolha do local correto para fazer. Depois, a distância que tem do equipamento em relação à central de gás. Existe então um cálculo para descobrir qual que é a bitola correta para transportar esse gás. Então, é uma questão de normas, né? E também de cálculo, né? Para ver qual que é a bitola. Eu tenho um fogão de baixa pressão, tenho um fogão de alta pressão. E às vezes acontece no mesmo restaurante, ter um fogão de baixa pressão e um fogão de alta pressão. Então, na central de gás, vai um tipo de regulador e próximo do equipamento vai outro tipo de regulador, de baixa pressão ou de média pressão. E também de acordo com a vazão. Uma situação que acontece muito em restaurantes, que eu percebo quando é um grande desperdício, é utilizar um bujão doméstico num fogão industrial. Sim. Aí a perda é inevitável. Por quê? Não sei se as pessoas já viram lá no restaurante, se eles conseguem identificar, quando o bujão está congelando, ele congela, ele esfria, e começa a sair líquido, a água, por fora do botijão, porque ele não consegue a vaporização necessária para suprir aquele equipamento. Então, botijão doméstico é para usar em fogão doméstico. Botijão para uma instalação industrial, às vezes nós temos que ligar vários botijões juntos ao mesmo tempo para poder dar vaporização. Não que isso vai consumir mais gás por estar bujões ligados juntos. Muitos também confundem esse aspecto. Se eu botar 4 bujão de gás, então vou gastar os 4. Não, ao contrário. Aí você vai gastar o gás, ou ele vaza, ou ele atende uma chama ali e está fornecendo calor, né? Então eu diria que isso é o principal ponto inicial, é verificar primeiro o local que eu vou instalar os botijões de gás, onde atende as normas, né? As normas do Corpo de Bombeiros, né? Basicamente o Corpo de Bombeiros, né? Fiscaliza mais essas normas, né? E depois a eficiência no consumo está relacionada à bitola e o tipo de regulador, a válvula correta que você vai instalar. O que acontece muito, principalmente nas pessoas que estão começando, que não têm muito
muito poder aquisitivo, ele acha que ele tem um fogão industrial, vamos chamar assim, consegue comprar, mas ele não quer gastar com a instalação mais tecnicamente correta. Ele pega o botijão de gás dele pequeno e põe do lado do fogão. Uma outra coisa, ele põe, às vezes, dentro da cozinha, que é uma coisa totalmente errada e proibida. Mas por uma questão de, às vezes até por falta não do poder aquisitivo, mas falta de conhecimento técnico. É aquela pessoa que geralmente não tem nenhum conhecimento a nível de abrir um restaurante, mas ela gosta muito de cozinhar, então ela não acha bobagem, às vezes, ela contratar um profissional. O que ela faz? Ela faz, não, eu mesmo resolvo, eu mesmo coloco, eu estou sabendo. Então ela não dá a devida importância, né, por falta até de conhecimento técnico, de contratar os profissionais corretos, de fazer a instalação correta. Por exemplo, você faz a instalação e às vezes você cobra, né, apenas um contrato de abastecimento, né? Não é isso? Sim, sim. Tem essa possibilidade, né? Nós fazemos em comodato, né? O sistema todo, inclusive os botijões também ficam em comodato. A gente cobra uma pequena parcela do serviço para fazer a instalação, né? Mas a gente não cobra o maior, né? Que é o material mesmo que vai, as válvulas, né? Então a gente entra num acordo e faz isso. E faz um contrato aí de fornecimento por um período breve, ou até mesmo, eu sempre entendo assim, muitas empresas de gás querem fazer um contrato de 2, 3, 5 anos, né? E aí durante essa fase do contrato, aquele valor inicial, né, depois passa a ser muito maior do que o mercado está. Aí por ter um contrato, dificulta aí uma rescisão, uma multa. Nós não, nós trabalhamos, eu entendo assim, eu tenho que estar, meu cliente tem que estar satisfeito comigo o tempo todo, não só ficar trabalhando comigo por força de um contrato, né? Então, nós temos essa flexibilidade maior, sim, eventualmente, do que um concorrente que precisa fazer um investimento e vai querer fechar isso, né? Então, estamos à disposição de quem quiser fazer isso. Em alguns casos, não precisa talvez colocar um botijão grande, 2P45, 3 ou 4. Vamos dizer que tem um fogão industrial, mas não tem espaço para que seja colocado o bujão grande. Sim. Existe uma forma de fazer também, que é ligar vários botijões domésticos, né, de uma forma que dê uma vaporização melhor. Mas isso aí tem que olhar caso a caso, né? Não dá para generalizar. Mas então, poderia usar um botijão doméstico numa cozinha industrial, desde que fosse feito um cálculo correto através de um projeto correto. Uma instalação com vários botijões domésticos ligados ao mesmo tempo, funcionando em série, né? Para poder dar a vazão necessária. Porque dentro do botijão de gás é líquido, lá dentro não tem vapor. Ele produz vapor à medida que o gás vai saindo na válvula ali, ele tem um espaço que vai produzindo vapor. Quando você força a saída dele, o vapor não consegue, e aí condensa, e aí trava, diminui a pressão, aí você pensa que acabou, o funcionário que está ali pensa que o gás acabou, e vai e troca o botijão, e você vai verificar depois o bujão, às vezes está com 20%, 30% de gás nele ainda. Isso aconteceu num cliente, né, meu cliente, que eu indiquei o Clay, né? Por falta de conhecimento, ele justamente tinha essa perda. Ele achava que, né, você lembra, né? Nós não vamos falar o nome dele. Mas justamente por falta, e era uma empresa que tinha um certo tempo no mercado já nessa área de alimentação. E por falta de conhecimento técnico, eu coloquei aqui que às vezes a pessoa não investe, não é por falta de dinheiro, mas às vezes é falta de conhecimento técnico. Lá aconteceu justamente isso. Ele tinha, acho que, uma quantidade menor de botijões, que não foi calculado corretamente, e ele perdia muito gás, porque achava que já tinha acabado, ele ia trocar. Então, esse desperdício, né, que ele não percebe, mas ele vai sentir no final do mês, e às vezes causa um problema, né, porque ele está em pleno funcionamento, diminuiu por essa questão técnica do gás congelar,
e ele não tem o gás correto, um outro gás para substituir, a operação dele para. Então, sempre que eu falo, então antes de pensar, né, qual é o equipamento, você também tem que pensar qual é o tipo de gás que vai ser colocado, quantos botijões. Então, para isso, no nosso podcast aqui a gente trata também de alimentação, mas acho que o Clay foi o primeiro mais técnico, né, assunto mais técnico, que é o gás, né? A gente já veio falando de outros com outros profissionais que não é da área técnica, né, mas eu fiz questão de trazer o Clay aqui porque ele é uma pessoa competente nesta área do gás. E quando a pessoa for abrir um negócio, seja um restaurante, uma padaria, confeitaria, açougue, porque ele atende qualquer tipo de empreendimento, desde que tenha gás, vamos pensar no trabalho técnico, no projeto, que não é caro, gente. Né? Por exemplo, quanto de gás que esse cliente meu perdeu porque ele não tinha um projeto adequado. Só de ver aí, né, a questão da perda do dinheiro, e também ele passou a ter um fornecimento mais coerente e muito mais funcional quando ele investiu, quando eu apresentei o Clay para esse meu cliente e ele realmente investiu no projeto correto. Então o gás é importante. E existe diferença de gás, agora saindo do projeto, mas indo agora para o gás em si, existe diferença de um gás para o outro, Clay? Não, o gás, como eu falei lá no início, aqui no Brasil tudo é fornecido pela Petrobras. A diferença que existe, assim, né, eventualmente na qualidade de um botijão ou outro, seria, bom, primeiro o peso. O peso também é muito improvável que uma companhia de gás vai botar menos peso dentro dos botijões, porque tem uma fiscalização rigorosa sobre isso, é feito por amostragem, né? Então isso não é problema. Mas tem a qualidade da limpeza do botijão de gás, porque ao longo do tempo o botijão vai criando um resíduo dentro dele, né? Às vezes fala assim, o bujão está pretejando a panela, né? Não é a qualidade do gás que foi colocado nele, mas às vezes a falta de manutenção naquele botijão de gás, quando ele está 5, 10 anos e a companhia não faz uma limpeza nele, na verdade. Sim. Fazer essa limpeza para tirar eventuais resíduos, né? Mas falando nessa parte também da panela pretejar, na maioria das vezes é a regulagem do fogão. O fogão tem gás e tem o ar, né? O oxigênio para fazer a queima. Quando tem uma queima, a parte do ar está muito forte em relação ao gás, então a tendência é de forçar essa queima do oxigênio, do nitrogênio, perdão, e aí gera aquela chama amarela. Então, quando aquela chama está azulzinha, bonitinha, é porque os equipamentos estão de acordo. Quando transborda uma panela ali, né, ela acaba entortando o queimador. Aí fica um vácuo, né? Então entra o ar ali, por isso que protege a panela. Às vezes não é por causa do gás, mas é por conta dessa manutenção aí dos equipamentos. E no seu trabalho você também faz essa parte de manutenção, né? Não é só instalação e venda do gás. Você também trabalha com a parte da manutenção da cozinha, dos equipamentos. Sim, nós também fazemos a manutenção de equipamentos industriais, né? Fogão industrial, um forno, né? A gente não faz a parte do fogão doméstico, né? Porque não é muito voltado essa área de restaurantes, né? É muito difícil ter um fogão doméstico lá, então nesse a gente não atua nesse ramo. Nós nos dedicamos, nos especializamos nessa parte mesmo de equipamentos industriais. Eu até é bom saber, né? Porque em casa de vez em quando você está cozinhando, a panela está ficando preta, né? Isso a gente fala, ela está acabando o gás. Tem alguma coisa a ver? Aí eu estou falando a nível de trazendo um problema residencial para um problema de indústria, uma cozinha. Existe alguma relação disso aí ou é o problema no fogão? Por exemplo, primeiro que a gente tem essa noção de estar pretejando o fundo da panela, está acabando o gás. Tem essa relação ou isso é um erro que a gente acha que acontece? Então, se quando o bujão de gás está cheio, não está produzindo, não está pretejando a panela, então quer dizer que o gás que está dentro não é problema do equipamento, aí não é a chama que está desregulada, mais entrada de ar por conta da regulagem.
Então, sim, quando lá no final do botijão começa a usar o fundo do botijão e pode sair algum resíduo junto. Então, esse é sinal que o botijão de gás tem uma sujeira dentro dele. Uhum. Agora, se fosse desde o começo, ligou o bujão, já começou a pretejar, aí a chance de ser o equipamento com defeito é bem maior. O regulador de gás também, ele tem uma validade, né? Normalmente são 5 anos. Às vezes acontece até antes dessa vida útil, né? Cuiabá, com esse calor, o regulador de gás ele tem um diafragma de borracha dentro dele que controla essa saída de gás, né? Quando o bujão está cheio, tem uma pressão maior. Quando o bujão está menos cheio, tem uma pressão menor. Então, ele trabalha essa mola que tem dentro dele de forma que a saída saia homogênea, né? Então, se o regulador está vencido, resseca essa parte do regulador de gás e aí pode acontecer de faltar gás lá naquela chama, né? Daí protege a panela também. Uhum. Uma pergunta aqui, Letícia, minha amiga, ela trouxe água, trouxe café. Ela não gosta de aparecer não, tá? Ela é uma amiga minha e ela que monta todo o meu conteúdo. Ela nunca aparece, ela fica escondida, mas tudo bem. Ela sempre escreve um roteiro para mim, excelente. Aí às vezes eu me perco, viu? Às vezes eu me perco. Além do projeto que você faz, além do fornecimento do gás e da manutenção, a gente sabe que dentro do mundo da cozinha, né, é igual construção civil, né? As pessoas quando têm pouco conhecimento e vêm, por exemplo, de uma área totalmente inferior, as pessoas, por exemplo, vêm de interiores, né, para trabalhar na cidade, e às vezes não tem muito conhecimento técnico. Ele se engaja muito dentro da área de construção civil, que é uma parte que ele às vezes começa como servente, vai crescendo, às vezes chega a mestre, e se o cara estiver realmente interessado, às vezes ele estuda para engenharia, vira um engenheiro civil, e é um cara totalmente formado na prática. Na cozinha de restaurante também acontece muito isso, são pessoas com baixa formação dentro da cozinha, né? Mas é uma forma de conseguir trabalhar. Então, muitas vezes você tem os trabalhadores de restaurante, muitas vezes é um pessoal com pouco conhecimento que vai aprendendo na prática. E essa questão do gás é muito técnico, né? Você também, como falei, nós estamos fazendo um programa que é para atender principalmente quem está na área de alimentação. Essa parte de você explicar todo esse conhecimento acaba sendo bom para o restaurante, para você também, como vai ter menos problema técnico na vida útil de um restaurante. Essa parte também, você faria esse trabalho de explicar como é que funciona, como é que limpa, como é que dá manutenção, quando que você tem que chamar para a sua empresa para dar manutenção. Isso você faz também, esse tipo de serviço, que eu acho de extrema importância? A gente começa, né, fazendo o dimensionamento, né? Como falei lá no início, a determinação do local do botijão de gás, a bitola da tubulação. Logicamente, às vezes a pessoa quer botar questão outra, que você é o profissional, onde que fica um equipamento, onde fica o outro, né? Mas aí a gente consegue dimensionar isso, né? Mas um treinamento, a gente tem esse treinamento básico, como eu estou falando aqui, a gente sempre fala quando está entregando lá a obra, né? Mas depois a gente, conforme o cliente for reclamando, né, a gente vai adequando, né? Às vezes a gente coloca lá na central de gás, tem que trabalhar com 2 botijões juntos. Mas às vezes o funcionário lá esqueceu de ligar o segundo botijão, pegou, ficou. Então, às vezes a gente consegue até resolver isso por telefone, e quando a coisa fica mais, a ineficiência aparece, né, que não está, alguma coisa que não está produzindo direito, aí, que não está ficando uma chama legal ali, a gente vai no local e faz essa instrução, né, também, então, sem dúvida. Porque isso é muito importante, que diminui o trabalho seu, né? Não que você não vai ser importante, continua muito importante, mas vai ajudar você como um fornecedor técnico de um restaurante, né? Pessoas iriam trabalhar de forma mais correta tecnicamente, né? Quando a gente vai fazer a entrega do gás, o meu funcionário é treinado para olhar ali na central de gás, ele não vai deixar um gás vazando ali na central de gás. Mas, em muitas ocasiões, na maioria das vezes, ele não tem acesso a entrar na cozinha para ver como que está o funcionamento do equipamento, né?
Então ali na central de gás, na hora que está fazendo a substituição do botijão, ele já abre o botijão para ver se aquela mangueira já não pode estar um pequeno vazamento. Aí, por vezes, ele mesmo troca, ou às vezes ele comunica à empresa, nós vamos lá e trocamos. Importante ressaltar também que esse custo, né, lá da central de gás, no momento que eu estou fornecendo gás, a gente não cobra essa manutenção lá do equipamento lá da central de gás. Ali a gente faz já essa troca do equipamento. Assim, já faz parte do seu trabalho, vamos chamar assim, do seu contrato. Exato. Com a empresa. Por quê? Porque eu faço isso para não deixar de deixar dentro da norma. Por quê? Em acontecendo algum tipo de acidente, né, quem fornece o gás é corresponsável. Se aquela central de gás não está de acordo, então quem fornece o gás é corresponsável. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Existe hoje alguma tecnologia nova ligada à área de gás? A tecnologia que tem hoje, que foi melhorando ao longo do tempo, né, numa instalação de gás, é o tipo do material que é utilizado agora, que chama tubo de multicamadas, né, ou PEX, também conhecido. Antigamente era tubo de aço. E o tubo de aço, você pode fazer aquela pintura, pode fazer aquela proteção com aquela fita anticorrosiva, vai enterrar, mas olha, eu diria assim, 15, 20 anos, em algum momento, ele não vai durar. Vai acontecer que ele vai furar e vai ter que ser trocado, né? Há muitos condomínios aqui, mais antigos, que foram feitos dentro das normas, na melhor técnica que tinha, ainda assim, em função do tempo, do solo, né, mais úmido, o mais ácido, isso em algum momento vai dar problema. Já esse tubo de multicamadas, ele tem a proteção própria dele, né? Ele tem uma camada de alumínio dentro dele que dá sustentação, porém por fora dele tem um tubo, um material que você pode colocar ele dentro da terra, que não vai ter o processo de corrosão. Então, existem também algumas válvulas, né, de vazamento automático, de corte de gás automático, por exemplo, vazou gás, dá uma expansão rápida no gás por conta do vazamento, essa válvula trava, né? Então, e também tem algumas situações, mas já mais voltadas a um condomínio, por exemplo, que são instalação de medidores de gás, agora já com leitura remota já, né? Então, já tem isso. Então, vou perguntar um negócio que é importante. Eu sou da área de arquitetura, né? Me especializei na área de cozinhas industriais. Tá? Então, a gente via muito o pessoal fazer a instalação de gás em ferro de galvanizado, assim como se trabalhava muito na alimentação de água quente usando cobre. Tá? Hoje, qual que é o risco, aproveitar principalmente para quem está pensando em investir numa instalação para uma possível montagem de um restaurante? Qual que é o risco de se manter, além da questão de deterioração, ao longo do tempo, qual que é o risco de fazer a tubulação ainda com ferro galvanizado? O risco é basicamente esse processo de corrosão numa tubulação enterrada. Quando você faz uma tubulação aérea, né, onde você pode perceber mais facilmente um vazamento, ou ali a vida útil do tubo, quando ele é aéreo, que aí o tubo de aço, ele vai ter uma durabilidade. Porém, hoje também o custo de instalação, né, de aço é bem maior. Depende do veículo, né, para transportar as barras, levar lá no local uma rosqueadeira daquela para poder ir juntando os cantos, né, colocando as conexões. E já esse tubo multicamada, a praticidade de fabricar uma rede de gás é bem mais rápida, né, então é mais econômica, né? Mesmo sendo aérea e exposta, como acontece isso muito quando a pessoa vai instalar um restaurante, vamos chamar assim, e ele não construiu do zero, ele pegou, alugou uma casa, né, ou alugou uma sala e vai montar seu restaurante lá. Então a gente vê muito para essa situação, para ter mais rápido, ele faz toda externa, lógico, fixado corretamente na parede, não é aquela mangueira solta, não, é aquela coisa fixada. Mesmo nessa situação,
o problema passa a ser custo de montagem, então. O E a mangueira é mais custo é rápido bem de mais fazer. elevado, o custo para Uhum. uma tubulação de aço é mais elevado, né? Agora, se porventura for pegar um restaurante que já existe essa tubulação de aço, então a gente faz um teste de estanqueidade, né, que chama, né? A gente leva um compressor de ar comprimido, injeta uma quantidade de ar maior do que a pressão normalmente utilizada, né, do gás, 2,5 vezes, a norma determina, a mais do que a pressão de utilização. Se tiver um pequeno indício de vazamento ali, aí ele vai arrebentar de vez, né, a tubulação. E falando em teste de estanqueidade, Júlio, também, na hora de renovar o alvará, né, no Corpo de Bombeiros, né, é exigido esse teste de estanqueidade. Então, a nossa empresa também emite esse laudo de estanqueidade, tanto para restaurantes como para condomínios também, para poder renovar o alvará junto ao Corpo de Bombeiros. Então, além de estar atendendo a norma técnica do alvará, você também está preservando aí, né, seu funcionário, seus clientes, uma instalação de gás, que esse teste vai indicar se tem um pequeno vazamento ou não. Se o tubo estiver em processo de corrosão, colocando o teste, daí já vai, a chance de dar um vazamento é maior. Então você pode substituir um trajeto aí, deixa o tubo de aço onde ele está preservado. Agora que a tubulação é enterrada, daí melhor ignorar ela e já fazer uma instalação com multicamadas. Isso é importante, então, para colocar, porque esse alvará do Corpo de Bombeiros tem que ser renovado praticamente anualmente. Né? Então, você, às vezes, há essa necessidade das empresas de fazer essa renovação. Né? Tanto empresas que vão começar, né? Como empresas que já existem no mercado e têm que fazer renovação. Porque você tem documentos numa área de um restaurante, por exemplo, que você tem que ter periodicamente. Por exemplo, teste de água, né? Controle de água, é a cada 6 meses e você tem que apresentar os laudos, né? Não é só fazer, a empresa que está fazendo para você tem que apresentar laudos. É a mesma coisa de combate à praga, você também tem que fazer com a empresa que é certificada. O mesmo vale, que é muito mais importante, porque acrescenta um risco de saúde, né? E um risco de vida. Por exemplo, o teste da água é extremamente importante, porque é um risco de saúde, né? Agora, o gás, né, é um risco de vida mesmo. Se você segurança, de segurança, você tem uma instalação que tenha, por exemplo, um vazamento, às vezes você não percebe e quando percebe já é muito tarde, você vai ter uma explosão, um incêndio. Então é importante que você faça todos esses trabalhos, desde a instalação, fornecimento do gás, como os testes de estanqueidade e o teste de renovação de alvará tem que ser feito com a empresa idônea, gente. Ela tem que estar certificada. Agora eu vou puxar para o meu lado agora, né? Aproveitar o player aqui. Bom, como eu coloquei, eu sou arquiteto, hoje especializado na área de projetos e consultoria na área de cozinhas industriais, não apenas restaurante, né? Mas estou focando aqui o restaurante, porque é o que mais puxa às vezes, né? Qual que é a importância, você como fornecedor de um produto, que é a instalação de gás? Qual que é a importância de, quando for começar um projeto, a execução, de encontrar um trabalho feito por um profissional habilitado? Isso facilita, ajuda, dá o seu parecer aí, como que você já trabalhou com certeza com profissionais que apresentaram um projeto correto, tecnicamente. Qual que é a diferença que Eu você quero encontra? aproveitar, inclusive, a oportunidade de parabenizar você pelo seu trabalho, né? Às vezes não aparece, né, para o público aquilo que você fez no modo direto, mas ali indiretamente quem utiliza o seu trabalho, né, com certeza vai ter uma eficiência melhor na cozinha. A disposição que você coloca os equipamentos, né, certamente é muito importante para quem vai executar também a instalação, né? Você como profissional, você sabe colocar a posição adequada de cada equipamento de acordo com o manuseio, né? E, sobretudo também, além dessa parte da instalação de gás, eu sei que você tem um cuidado também com a área, né? Eu sempre vejo você demonstrando isso, de armazenamento, né? Das verduras, né? Dos materiais aí que compõem, né? A cesta de alimentos aí para fabricar. Então, mas sem dúvida, o posicionamento que você faz, aquilo que você mostra lá no seu desenho, né?
além de atender a norma técnica, você deixa de uma maneira funcional, né? Então isso facilita para a gente, sem dúvida nenhuma. A questão de um projeto, quando é estudado corretamente, por exemplo, se você, o profissional que fez o projeto e coloca muito longe a central de gás dos pontos de consumo, isso prejudica na hora da sua execução? A distância, sim. Às vezes, quando você tem a possibilidade de colocar uma central de gás mais próxima do equipamento, e está usando algum equipamento geralmente normatizado no Brasil, os equipamentos de alta pressão, de baixa pressão, 280 milímetros de coluna d'água, né, que é normatizado, a gente consegue colocar na central de gás um regulador de gás que já vai sair o gás de lá em baixa pressão. Isso dá uma segurança maior, porque o gás que está sendo transportado ali, ele já está em baixa pressão. A chance de um vazamento é bem menor. Sim. Mas em alguns casos não tem como, né? Tem que ser um regulador de média pressão na central de gás e lá próximo do equipamento um outro regulador. Por quê? Tem equipamentos, às vezes, na mesma rede de gás, de baixa pressão e de média pressão. O que usa muito de média pressão são essas cozinhas que tem a chama, que precisa de uma chama maior, né? Cozinha oriental, né? Elas têm uma chama, precisa de uma chama mais rápida, né? Então, tecnicamente, é um pouco mais trabalhoso fazer, porque tem essa parte, o cara tem esse equipamento lá de média pressão, mas ele tem um de baixa pressão também. Então, duas pressões na mesma rede, né? Dificulta mais, mas fica tudo dentro da norma. Então, por exemplo, quando você vai fazer a instalação, o ideal então é que você já receba qual o tipo de equipamento que vai consumir o gás e se é de alta ou baixa pressão. Isso exato. ajuda até no dimensionamento dos equipamentos que você vai utilizar na instalação. Certo, exatamente. Quando a gente vai instalar lá os botijões, determinar a bitola da tubulação, o tipo do regulador, a primeira coisa é verificar qual é a pressão de utilização desses equipamentos e a vazão necessária de gás para evitar o congelamento, seja com que tipo de botijão for. Então, vamos dizer, resumindo, seria errado a pessoa te procurar para fazer a instalação de gás antes de ter os equipamentos corretos que ele vai utilizar. Isso seria um erro de projeto. Sim, já diríamos que teria que ter essa projeção antes, né? Não que não possa ser adaptado depois, né? Modificado nesses reguladores, também pode. Às vezes, no começo pode dizer que vai começar com um fogão menor, de 4 bocas, depois quero ampliar a instalação, quero colocar um botijão, um fogão de 8 bocas, logicamente que eu tenho que ter mais gás disponível para ele. Então, mas nada impede de acrescentar depois, né? De fazer depois aumentar o dimensionamento de acordo com o consumo. Mas desde que você tenha espaço físico, né? Desde que tenha um espaço físico. Então, por exemplo, o que acontece muito, né? A gente não sabe o que leva, qual é a vida da pessoa que vai montar vou chamar um restaurante, vamos continuar vendendo um restaurante. A gente não sabe a vida dele, o que levou, quais são os problemas, mas enfim, aquela pessoa que é de uma área totalmente diferente, ele juntou um dinheiro, se aposentou, continua o sonho dele de abrir um restaurante, ele abre um restaurante, mas sem muito apoios ou contrata um profissional que não é da área, dimensiona um restaurante, faz o projeto de gás, mas não passou para você como fornecedor desse serviço, não passou quais são os equipamentos, mas a instalação está toda pronta. Então, se ele chega às vezes com um equipamento que não está de acordo com o seu projeto, porque você não teve a informação de qual seria, muitas vezes pode ocorrer o quê? Uma falta de condições dele instalar aquele equipamento, porque para instalar aquele equipamento que ele compra posteriormente, teria que fazer uma reforma que não é possível, porque, por exemplo, não tem espaço físico. Então é um erro muito grave isso, né? Como eu falei, né? O número de botijões necessário é de acordo com os equipamentos. Uhum. Se eventualmente você aumentou o seu consumo de gás, aumentou o seu público, teve que aumentar o tamanho dos seus equipamentos, quando você vai fazer o projeto já tem que mais ou menos pensar, como tudo na nossa vida, né?
A gente já tem que pensar lá na frente. Então, lógico, se a pessoa ganhou bastante dinheiro e vai ampliar por um motivo, né? De ter conquistado mais clientes, de vender mais, nada impede dela mudar também Sim, para um outro local, né? Mas é importante quando se for alugar um imóvel, por exemplo, já saber se... E sabe que existem clientes que nos procuram antes de alugar o imóvel para perguntar se aqui dá certo de colocar a instalação de gás, que seria o ideal, né? Ideal. É, O cara então, já vai alugar um espaço, já com o que ele tem na cabeça, para ver se aquele espaço vai ser o mais adequado. Isso seria o ideal dos clientes, né? Já tive clientes assim, já. Bom, conversa, como em todos os podcasts, a gente fala que a conversa de cozinha, ela se estende, né? A gente tem um tempo curto. A Letícia que está aqui controlando já me falou, olha, o tempo acabou. Bom, só para ressaltar, reforçar, gente, essa parte do gás é de extrema importância, embora a gente não perceba, né, a importância dele, porque a gente senta, né, pede o prato vem, a gente está pensando como é que foi o gás, se foi fogão a lenha, se foi fogão elétrico, se foi fogão a gás, mas o proprietário, o dono da empresa, ele tem que estar preocupado com essa parte do gás, porque vai economizar para ele, não é caro, gente, se você faz um projeto correto, o Clair está aqui para avisar, às vezes ele monta toda a estrutura e, dependendo do contrato que for feito entre ele e a empresa, essa montagem, né, às vezes não tem custo nenhum, tá? Mas isso é muito, não estou falando que ele faz tudo de graça não, gente, viu? Não falei isso, falei que muitas vezes o acordo que ele faz junto com o proprietário pode ser que a estrutura para montar ele não cobre, tá? Isso, mas o importante não é se vai cobrar ou não cobrar, é que você vai estar fazendo um trabalho adequado para a saúde financeira, a saúde física sua e de seus clientes, que você vai poder evitar, por exemplo, uma explosão, e que não é difícil acontecer quando a gente fala de gás. Bom, eu vou agradecer ao Clair, tá, por ter vindo. Últimas palavras, senhor Clair. Obrigado, Júlio, pela oportunidade aí que você nos deu de estar demonstrando, né, o nosso trabalho, né, o que é a nossa empresa. E estamos à disposição aí para futuramente aí conversarmos mais aí sobre isso. Agradeço. Eu agradeço a vocês, né? Vou pedir que continuem, né, nos próximos podcasts, que vão ser sempre assuntos muito interessantes, relevantes para essa área de alimentação. Não é só restaurante, gente, tá? Açougue, supermercado, padaria, toda o que a gente fala, é todo local que produz alimento fora do fogão da sua casa, tá? Acompanhe a gente. E quem eu estou trazendo aqui, porque eu conheço, são pessoas idôneas, corretas, que fazem um trabalho muito bom, por isso que eu trago eles aqui. Então, foi um prazer receber vocês nesse podcast e até o próximo. Continue me seguindo no Instagram, no Facebook, entre no YouTube também, que eu vou estar lá presente com assuntos muito relevantes para a alimentação. Prazer também, à disposição de vocês, né? Ou para orientação ou para um futuro negócio. Obrigado. Para você que me acompanhou até aqui e continua me acompanhando, se inscreva e compartilhe no YouTube. E vou deixar agora para ir, para falar como que a gente contrata ele, onde que a gente encontra, quais são as redes dele, porque isso é importante. Estamos na página do Google, né? Se colocar lá gasolina ou instalação de gás, possivelmente a gente vai aparecer lá. Mas também temos o nosso site também, que a gente demonstra todos os nossos serviços aí, gasoline.com.br. No Instagram nosso é Gasoline Cuiabá. Então, é uma maneira de vocês conhecerem melhor o nosso trabalho. Obrigado. Gente, muito obrigado.